Nunca coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. O erro que todo mundo comete. Você já tentou colocar Deus em primeiro lugar e mesmo assim viu tudo desabar? Já fez planos? Ou você colocou ele no topo da sua lista e ainda assim sentiu o vazio crescer? Talvez ninguém tenha te dito isso, mas esse é o erro que quase todo mundo comete. Durante as gerações, ensinamos que colocar Deus em primeiro lugar era a forma certa de viver a fé. Mas esse ensinamento, embora pareça espiritual, criou milhões de pessoas fragmentadas, culpadas e frustradas. Porque tudo o que está em primeiro lugar, um dia perde o lugar. O trabalho, a família, o cansaço, o medo, sempre algo acaba tomando o espaço do primeiro lugar. E então você se sente preocupado, distante, achando que falhou na fé. Mas o problema não está em você. Você não está ensinando o que você recebeu. Deus nunca quis ser o primeiro da lista. Ele nunca pediu para ser o topo da sua agenda. Ele não quer que você o encaixe entre tarefas, horários e obrigações. Deus quer ser o centro da mente, onde os pensamentos nascem e as decisões são formadas. O centro do coração, onde os sentimentos se alinham e os interesses são purificados. O centro da vida, onde tudo gira, mas nada se perde. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você o coloca em uma posição temporária. Mas quando o coloca no centro, você o coloca em um lugar insubstituível. O primeiro lugar muda. O centro permanece. Neste vídeo, você vai descobrir o erro que todo mundo cometeu e o caminho que liberta. A história de Saul, o rei que perdeu tudo porque tratou Deus como prioridade, e de José, o homem que venceu tudo porque viveu Deus como presença. Você vai entender por que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e como essa frase nunca significou o que tantas vezes repetiram para você. Porque o Evangelho não é uma lista de prioridades, é uma vida centrada em comunhão. E talvez agora você perceba o que você chamava de prioridade espiritual, na verdade, era uma forma disfarçada de religiosidade. Bem-vindo ao canal Evangelho Não é Religião, o lugar onde você descobre que o Evangelho liberta, mas a religião escraviza. Se você está cansado de sermões que só cobram, de ensinamentos que só culpam, de uma fé que mais parece uma lista de obrigações impossíveis, você não está no lugar certo. Aqui, a gente não repete o que sempre disse. A gente questiona. A gente revela. A gente mostra a verdade que libertou milhões e que a religião tentou esconder. Se este vídeo está tocando em algo real dentro de você, deixa o like agora, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos novos que vai te libertar de mentiras antigas e te aproximar da verdade que transforma. Agora, prepare o coração, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus, a fé e a sua própria vida. O erro que todo mundo comete. Deus nunca quis ser o primeiro, Ele quis ser o centro. Coloque Deus em primeiro lugar. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes repetiu ela para si mesmo, colocou como meta, escreveu no diário espiritual, prometeu com lágrimas nos olhos? E quantas vezes você sentiu que falhou? Porque a verdade é essa: todo mundo tenta colocar Deus em primeiro lugar, mas poucos conseguem mantê-lo lá. E quando não consegue, vem a culpa, a sensação de derrota, a certeza de que você não é espiritual o suficiente, de que sua fé é fraca, de que você sempre vai ser aquela pessoa que ama a Deus, mas não consegue priorizá-lo. Mas e se o problema não fosse você? E se o problema fosse o ensinamento?
Durante as gerações, ensinamos que colocar Deus em primeiro lugar era a forma certa de viver a fé. Parecia lógico, parecia bíblico, parecia espiritual. Mas esse ensinamento, embora pareça correto, criou milhões de pessoas fragmentadas, culpadas e frustradas, porque tudo o que está em primeiro lugar, um dia perde o lugar. Pensa comigo, você acorda de manhã, coloca Deus em primeiro lugar, faz sua oração, lê a Bíblia, sente a presença, mas aí começa o dia, o trabalho aberto, uma família exige, o cansaço chega, o medo bate, e sem perceber, aquele primeiro lugar foi ocupado por outra coisa. E você nem notou quando aconteceu, porque é assim que funciona. O primeiro lugar da lista muda conforme a urgência. O primeiro lugar depende do momento. O primeiro lugar é uma posição, e posições são frágeis. Deus nunca quis ser o primeiro da sua lista. Ele nunca pediu para ser o topo da sua agenda. Ele não quer que você o encaixe entre tarefas, horários e obrigações. Deus nunca quis competir com o trabalho, com a família, com os sonhos, com as lutas. Porque Ele sabe que em uma competição de urgências, Ele sempre vai perder. Deus nunca quis ser o primeiro. Ele queria ser o centro. E essa não é uma pequena diferença. É uma diferença entre viver sob culpa ou viver em liberdade. Entre ter fé como obrigações ou ter fé como comunhão. Entre tratar Deus como prioridade temporária ou como presença permanente. Quando você coloca algo em primeiro lugar, você cria uma posição, uma lista. As listas mudam. O que está no topo hoje, amanhã pode cair. Mas quando você coloca algo no centro, você cria um eixo, um ponto fixo, e tudo ao redor desse centro gira, mas o centro nunca sai do lugar. Deus quer ser o centro de sua mente, onde os pensamentos nascem e as decisões são formadas. O centro do seu coração, onde os sentimentos se alinham e os interesses são purificados. O centro da sua vida, onde tudo gira, mas nada se perde. O primeiro lugar muda, o centro permanece. E talvez, só talvez, o motivo de você nunca ter conseguido manter Deus em primeiro lugar é porque Ele nunca quis estar lá. Ele quis estar no único lugar onde nada e ninguém pode tirá-lo, sem centro. E agora você precisa entender o que Jesus realmente quis dizer quando falou: buscai primeiro o reino de Deus. Porque se você acha que Ele estava criando uma lista de prioridades, você vai descobrir algo que muda tudo. O que Jesus realmente quis dizer. Buscai primeiro o reino. A palavra grega proton, explicada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vocês serão acrescentadas. Mateus 6:33. Talvez o versículo mais citado, mais pregado, mais usado para justificar a ideia de que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Mas e se eu te disser que essa tradução não significa o que você sempre achou que gostou? No grego original, a palavra que foi traduzida como primeiro é próton. E aqui está o problema. Próton não significa apenas primeiro na lista. Fundamentos significativos. Alicerce, base, a raiz de onde tudo vem. Jesus não estava criando uma lista de prioridades. Ele estava apontando para um fundamento de vida. Quando ele disse, buscai primeiro o reino, ele não quis dizer, coloque Deus no topo da sua agenda e depois encaixar o resto embaixo. Ele quis dizer, construa tudo a partir do reino. Faça do reino o centro de onde tudo nasce. Pensa na distinção. Quando você coloca algo em primeiro lugar, você organiza uma sequência. Primeiro isso, depois aquilo, e no final aquilo outro. Mas quando algo é o fundamento, você não organiza uma sequência.
Você construiu tudo a partir desse ponto. Tudo sai dali. Tudo depende dali. Tudo gira ao redor dali. E veja o contexto em que Jesus disse isso. Ele estava falando sobre ansiedade, sobre pessoas que vivem preocupadas com comida, roupa, futuro, pessoas que tentaram controlar tudo, planejaram tudo, garantiram tudo. E Jesus olhou para elas e disse: parem de viver ansiosos, parem de tentar sustentar a vida no esforço de vocês. Busquem o reino como fundamento, e tudo o mais será acrescentado. Ele não estava falando de posição espiritual. Ele estava falando de confiança no centro certo. Porque quando o reino está no centro, tudo o mais se alinha. O trabalho encontra propósito, a família encontra paz, as decisões definidas, a ansiedade perde força. Não porque você está fazendo mais, mas porque você está vivendo a partir do lugar certo, e isso muda tudo. Durante anos, você tentou colocar Deus em primeiro lugar, como se fosse um item da lista. Acordar cedo para orar, separar um tempo para ler a Bíblia, ir à igreja antes de qualquer outro compromisso. E não tem nada de errado com isso. Mas se você faz tudo isso como uma obrigação para manter Deus no topo da lista, você está vivendo sob pressão, sob cobrança, sob culpa. Mas quando você entende que o reino é o fundamento, você, para tentar encaixar Deus na agenda, você começa a viver a partir dele. A oração não é mais o primeiro item da lista, é o centro de onde a mente se alinha. A leitura da palavra não é mais obrigações matinais, é o alimento que sustenta as decisões do dia. Você não coloca Deus em primeiro lugar, você vive com Deus no centro. E tudo o que você faz a partir desse centro. Jesus não estava criando mais uma regra religiosa, ele estava revelando um caminho de liberdade. Um caminho onde você não precisa competir entre Deus e a vida. Porque quando Deus é o centro, Ele está em tudo. E talvez agora você esteja começando a entender por que tantas pessoas vivem exaustas tentando manter Deus no topo. Porque elas estão lutando contra algo que nunca deveria ser uma luta. Eles estão tentando equilibrar uma lista, quando deveriam estar vivendo a partir de um centro. Mas se você ainda não está confirmado, deixa eu te mostrar o que acontece quando você trata a fé como uma lista espiritual. Porque essa armadilha é mais comum do que você imagina, a armadilha da lista espiritual. Porque tudo em primeiro lugar acaba perdendo o lugar. Vamos ser honestos, você já tentou manter Deus em primeiro lugar. Acordou cedo, separou o tempo, fez a oração, leu a Bíblia e por alguns dias, até trabalhado, você sentiu a presença, sentiu paz, sentiu que finalmente estava fazendo certo. Mas aí a vida aconteceu, o trabalho aberto, a família é a tensão, o cansaço bateu forte e, sem perceber, aquele primeiro lugar que você prometeu a Deus estava ocupado por outra coisa, pelo prazo que vence amanhã, pelo filho que precisa de você, pela conta que não pode atrasar, pelo corpo que não aguenta mais acordar cedo. E então vem a culpa. Eu falhei de novo, não consigo manter Deus em primeiro lugar. Minha fé é fraca, eu não sou espiritual o suficiente. E você tenta de novo, promete de novo, organiza uma agenda de novo, coloca Deus no topo da lista, de novo. Mas a mesma coisa acontece, porque o problema não é a sua força de vontade. O problema é a estrutura que te ensinaram. Tudo o que está em primeiro lugar, um dia perde o lugar, porque primeiro lugar é uma posição temporária. Depende da urgência do momento, depende da pressão externa, depende de quanto você consegue sustentar aquela posição. E ninguém consegue se sustentar para sempre. Pensa comigo, se Deus está em primeiro lugar na lista, o que vem em segundo? O trabalho, uma família, uma saúde?
E o que acontece quando o segundo lugar grita mais alto que o primeiro? Quando o chefe cobra mais que a Bíblia? Quando o filho chora mais alto que a oração? Quando o corpo desaba antes do altar? Você entra em uma competição constante, uma guerra de prioridades. E nessa guerra, Deus sempre perde, porque Ele não grita, Ele não cobra, Ele não ameaça, Ele espera. E enquanto Ele espera, a culpa te devora. Essa é uma armadilha da lista espiritual. Você vive tentando equilibrar Deus com tudo o mais, tentando dar conta da fé e da vida, tentando ser espiritual e produtivo, tentando agradar a Deus e sobreviver ao dia. E no final, você não consegue fazer nenhum dos dois bem, porque você está exausto, fragmentado, culpado. E sabe o que é pior? Você acha que o problema é você, que você não está dedicado o suficiente, que você não ama Deus o suficiente, que você precisa tentar mais, acordar mais cedo, orar mais tempo, sacrificar mais. Mas o problema nunca foi para você. O problema é o ensino que transformou a comunhão em funcionalidade, relacionamento em classificação, presença em posição. Deus nunca quis competir com o trabalho, com a família, com os sonhos, com as lutas. Ele nunca quis ser mais um item na sua lista de obrigações. Ele quis ser o centro de onde tudo nasceu, o lugar fixo que sustenta tudo o mais. Porque quando Deus está no centro, você não precisa escolher entre Ele e a vida. Você vive a partir dele. O trabalho não tira o lugar de Deus. O trabalho acontece com Deus no centro. A família não compete com Deus. A família é viva com Deus no centro. O cansaço não te afasta de Deus. O descanso acontece com Deus no centro. Você para tentar equilibrar tudo e começa a viver alinhado. Mas para entender isso de verdade, você precisa ver duas histórias, duas vidas. Dois homens que enfrentaram o mesmo Deus, mas de formas completamente diferentes. Um tratou Deus como prioridade, o outro viveu Deus como presença. Um perdeu tudo, o outro venceu tudo. E o nome do primeiro é Saulo, Saul, o rei que perdeu tudo. Quando Deus é prioridade, não presença, Saulo foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, elevado de um jovem comum ao rei de Israel. Ele tinha tudo, o favor divino, a unção, o povo, o trono. Era o homem que Deus havia separado. Mas Saul perdeu tudo. E não foi porque ele parou de acreditar em Deus, não foi porque ele se tornou ateu, não foi porque ele abandonou a fé. Saul perdeu tudo porque tratou Deus como prioridade e não como presença. Deixa eu te explicar. Quando os filisteus estavam prestes a atacar, Saul esperou pelo profeta Samuel para oferecer o sacrifício. Era o protocolo, a ordem espiritual, a coisa certa a fazer. Mas Samuel atrasou. Os soldados desertaram. O medo cresceu. A pressão aumentou. E Saulo tomou uma decisão. Vou colocar Deus em primeiro lugar. Vou fazer o sacrifício. Vou cumprir as obrigações espirituais. Ele fez tudo certo. Seguiu o ritual. Ofereceu o sacrifício. Colocou Deus no topo da agenda. Mas quando Samuel chegou, a palavra que veio foi devastadora. Procedeste neciamente. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino. 1 Samuel 13, 14. Espera. Saul fez o sacrifício. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele melhora o ritual. Por que foi rejeitado? Porque Deus não queria o sacrifício. Ele queria autorização. Ele queria comunhão. Ele queria que Saul vivesse com ele no centro, não como um item da lista espiritual. Saul tratou Deus como uma obrigação a ser cumprida, um protocolo a ser seguido, uma prioridade a ser marcada.
Mas Deus queria ser presença. Queria que Saul confiasse nele, esperasse nele, se alinhasse com ele. Não porque era o certo a fazer, mas porque era relacionamento. E isso aconteceu de novo. Quando Deus tentou que Saul destruísse totalmente os amalequitas, Saul venceu a batalha, mas guardou o melhor do despojo. E quando Samuel perguntou por quê, Saul respondeu: eu trouxe para sacrificar ao Senhor. De novo, Saul colocou Deus em primeiro lugar, separou o melhor para oferecer a ele, fez o gesto espiritual. Mas a resposta de Samuel foi cortante. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos como em que se obedece à sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Deus não queria o sacrifício, ele queria autorização. Ele não queria gestos espirituais, ele queria comunhão. Ele não queria ter prioridade na agenda, ele queria ser presença no coração. Saul viveu uma fé como posição, como lista, como obrigações. E no final, ele perdeu a unção, perdeu o trono, perdeu a paz, perdeu tudo. Porque quando Deus é tratado como prioridade temporária, ele pode ser substituído. E foi exatamente isso que aconteceu. Saul substituiu a presença de Deus pela pressão das situações. Substituiu a voz de Deus pela opinião do povo. Substituiu a comunhão com Deus pelos gestos religiosos. Ele tinha Deus na agenda, mas não tinha Deus no coração. E essa é a diferença entre prioridade e presença. Prioridade, você se encaixa na vida. Presença, você vive a partir dela. Priorize sua agenda. Presença, você habita. Saul caiu porque tratou Deus como posição. Mas há outro homem. Um homem que passou pelo poço, pela prisão e pelo palácio. E em todos esses lugares, Deus estava no centro. O nome dele é José. E a história dele muda tudo. José. O homem que viveu com Deus no centro. No poço, na prisão e no trono, o centro nunca mudou. José foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira, longe de família, longe de casa, longe de tudo que conhecia. Mas a Bíblia diz algo que muda tudo. O Senhor era com José. Gênesis 39, 2. Não diz que José colocou Deus em primeiro lugar. Não diz que ele fez uma oração especial. Não diz que ele atrapalhou um protocolo espiritual. Diz que o Senhor era com José. Presença. Não tenho prioridade. José foi parar na casa de Potifar, um oficial do Egito. E mesmo sendo escravo, mesmo estando em território inimigo, mesmo sem ter templo, sem ter altar, sem ter igreja, Deus estava com ele. E tudo o que José fazia, prosperava. Mas aí veio a tentativa. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José poderia ter cedido, afinal, quem vai saber? Ele estava longe de casa, longe da família, longe de qualquer julgamento, e ninguém vai descobrir. Mas José disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Ele não disse: vou manter Deus em primeiro lugar. Ele não disse: tenho que ser fiel à minha religião. Ele disse: como eu pecaria contra Deus? Porque Deus não estava na agenda dele. Deus estava no centro dele. E por causa dessa resposta, José foi preso, injustamente acusado, jogado na prisão, de escravo para prisioneiro. A situação piorou, mas a Bíblia repete: o Senhor era com José. De Gênesis 39, 21. Não bem, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Na prisão, Deus estava com ele. As situações mudaram, o lugar mudou, a condição mudou.
Mas o centro está localizado. José não tentou manter Deus em primeiro lugar enquanto estava preso. Ele simplesmente viveu com Deus no centro. E mesmo na prisão, tudo o que ele fazia prosperava. Ele interpretou sonhos, serviu com sabedoria, não porque estava tentando agradar a Deus para sair dali, mas porque Deus era o eixo da vida dele. E então veio a virada. José foi tirado da prisão para interpretar o sonho de Faraó. E quando ele interpretou, não reivindicou o crédito. Ele disse: "Não está isso em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó." Gênesis 41:16. José não usou a oportunidade para se promover. Ele viveu a partir do centro. E por causa disso, foi elevado de prisioneiro a governador do Egito, segundo no comando do império mais poderoso do mundo, do poço ao palácio, da escravidão ao trono, da prisão ao poder. E em todos esses lugares, uma coisa curiosa: Deus estava com José. Porque José não tratou Deus como prioridade que muda conforme a circunstância. Ele viveu como presença que sustenta todas as situações. Ele não teve que escolher entre Deus e o trabalho. O trabalho aconteceu com Deus no centro. Ele não teve que escolher entre Deus e as borboletas. A profecia veio com Deus no centro. Ele não teve que escolher entre Deus e o poder. O poder foi exercido com Deus no centro. E quando os irmãos que o traíram apareceram diante dele, pedindo misericórdia, José não se vingou, porque ele vivia a partir do centro. E do centro vem perdão, sabedoria, paz. Ele disse: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. José venceu porque Deus não foi o primeiro da lista, era o centro da vida. E agora você precisa entender como esse ensinamento errado se tornou religião, como algo tão simples, viver com Deus no centro, foi transformado em trajetória espiritual, quando o ensino errado se tornou religião, como o evangelho simples virou caminho espiritual. Você já parou para pensar como chegamos até aqui? Como um ensinamento tão simples, viver com Deus no centro, se transformou em coloque Deus em primeiro lugar. Porque Jesus nunca falou em listas. Paulo nunca pregou carreira espiritual. Os apóstolos nunca realizaram um ranking de prioridades. Mas em algum momento da história, o evangelho foi transformado em religião. E a religião adora criar regras. Deixa eu te mostrar como isso aconteceu. No início, a igreja primitiva viva em comunhão. Não havia templos pomposos, não havia histórico institucional, não havia sistema de culpa e cobrança. As pessoas se reuniam nas casas, partilhavam o pão, oravam juntas. E Deus estava no centro. Mas conforme a igreja cresceu, os líderes começaram a se organizar. E organização, quando mal aplicada, vira controle. Comunhão virou reunião obrigatória. O relacionamento virou ritual. Presença virou posição. E aí veio a inscrição. Se você quer gostar de Deus, coloque Ele em primeiro lugar. Parecia lógico, parecia espiritual, parecia bíblico, mas era uma armadilha. Porque quando você transforma Deus em prioridade, você transforma fé em obrigações. Você transforma comunhão em cobrança. Você transforma liberdade em lista. E a religião adorou isso. Porque é muito mais fácil as pessoas controlarem através de listas do que através de comunhão. É muito mais fácil cobrar posições do que cultivar presença. É muito mais fácil medir o primeiro lugar do que discernir centro. Estes têm os critérios. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você acorda cedo para orar. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você vai à igreja todo domingo. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você dá o dízimo antes de pagar as contas.
Se você coloca Deus em primeiro lugar, você evangeliza todo o mundo que encontra. E você não cumpre esses critérios, você está preocupado. Você é fraco. Você não ama Deus o suficiente. A religião transformou o relacionamento em ranking e milhões de pessoas passaram a vida inteira tentando subir nesse ranking, tentando provar que amo Deus, tentando mostrar que Ele está em primeiro lugar, tentando equilibrar a fé e a vida e falhando, sempre falhando. Porque ninguém consegue manter Deus em primeiro lugar o tempo todo. A vida acontece. O vem cansado, as urgências gritam e o primeiro lugar está perdido e com ele vem a culpa devastadora. Mas o problema nunca foi para você. O problema é que você ensinou errado. Te ensinaram que fé é hierarquia, que espiritualidade é posição, que agradar a Deus é uma competição de prioridades. Jesus nunca ensinou isso. Ele disse: permanecei em mim e eu permaneci em vós. João 15:4. Ele não disse: coloquem-me em primeiro lugar. Ele disse: permaneçam em mim, habitem, viva a partir de mim. Façam de mim o centro. Paulo escreveu: nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Ele não disse: coloquem Deus no topo da lista. Ele disse: vivemos nele. Ele é o ambiente, o fundamento, o centro de onde tudo acontece. O Evangelho nunca foi sobre posição, sempre foi sobre comunhão. Nunca foi sobre posição, sempre foi sobre presença. Nunca foi no primeiro lugar, sempre foi sobre o centro. Mas a religião transformou a comunhão em cobrança. E por isso, milhões vivem exaustos, prejudicados e fragmentados. Porque tentar viver algo que nunca foi para ser vivido assim. E agora você precisa ouvir a revelação que muda tudo. A frase que Jesus disse e que a religião escondeu: o reino de Deus está dentro de vós. E se você entender isso, você nunca mais vai viver sob culpa. O reino está dentro de vós. A revelação que muda tudo. Lucas 17:20-21. Os fariseus chegaram até Jesus com uma pergunta: quando virá o reino de Deus? Eles queriam saber os dados. Ó momento, ó evento. Eles esperavam um reino visível, com fronteiras, militares, poder político. Eles imaginavam um Deus que viria de fora para dentro, que desceria do céu para organizar a terra. Mas a resposta de Jesus cortejou todas as expectativas. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:20-21. Lê de novo, devagar. O reino de Deus está dentro de vós. Não está lá fora, não está no templo, não está na posição religiosa, não está na lista de prioridades, não está no primeiro lugar da agenda. Está dentro de você. O reino não é geografia, é essência, não é posição, é presença, não é externo, é interno. Isso muda tudo, porque se o reino está dentro de você, Deus não é algo que você precisa alcançar. Ele já está em você. Se o reino está dentro de você, fé não é esforço para subir até Deus. É consciência de que Ele já habita em você. Se o reino está dentro de você, a espiritualidade não é uma lista de coisas a fazer. É um alinhamento com o que já existe dentro de você. Você não precisa colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele já está no centro. Você só precisa de consideração, viver a partir disso, alinhar-se com essa verdade. Pensa comigo, quando você trata Deus como posição externa, você vive correndo atrás, tentando alcançar, tentando agradar, tentando subir na posição espiritual. E quanto mais você corre, mais distante ele parece. Mas quando você entende que o reino está dentro de você, você para correr. Você para tentar alcançar algo que já está em você.
Você para tentar subir até alguém que já mora em você. E aí começa a verdadeira transformação. Porque quando Deus é o centro interno, tudo muda. Os pensamentos mudam, à medida que as decisões mudam, à medida que as emoções mudam, os relacionamentos mudam, o trabalho muda. Não porque você está tentando forçar uma mudança, mas porque você está vivendo a partir do centro. Jesus não disse, coloquem o reino em primeiro lugar na lista. Ele disse, o reino está dentro de vós. Ele não criou uma hierarquia. Ele revelou uma realidade interior. Ele não deu mais uma regra. Ele mostrou onde Deus sempre esteve. E isso liberta, porque você não precisa mais competir entre Deus e a vida. Você não precisa mais escolher entre o sagrado e o comum. Você não precisa mais dividir o tempo entre o espiritual e o prático. Tudo é vívido a partir do centro. O trabalho não tira Deus do primeiro lugar. O trabalho acontece com Deus no centro. A família não compete com Deus. A família é viva com Deus no centro. O descanso não é culpa espiritual. O descanso acontece com Deus no centro. Quando o reino está dentro, não existe separação entre sagrado e comum. Existe alinhamento, existe integração, existe plenitude. Paulo entendeu isso. Por isso escreveu, nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Não é sobre colocar Deus em primeiro lugar. É sobre viver nele, move-se nele, existir nele. Ele é o ambiente, o fundamento, o centro de onde tudo nasce. E quando você vive assim, tudo se alinha. Não por esforço, mas por essência. Não por obrigações, mas por comunhão. Não por posição, mas por presença. Agora você precisa entender o que muda quando Deus está no centro de tudo. Como isso transforma a forma como você vive, decide, sente e envelhece. Deus no centro de tudo. O novo entendimento que liberta. Imagina um círculo. No centro desse círculo está Deus. E tudo na sua vida gira ao redor desse centro. O trabalho não está acima de Deus, não está abaixo de Deus, está ao redor de Deus. A família não compete com Deus, gira ao redor de Deus. Os sonhos, os desafios, o descanso, os relacionamentos, tudo gira ao redor do centro. E quando o centro está firme, tudo se alinha. Não por esforço, por natureza, não por obrigações, por fluxo, não por posição, por comunhão. Deixe-me explicar o que isso significa na prática. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você acorda de manhã e pensa, preciso fazer meu devocional, preciso orar, preciso ler a Bíblia. Senão estou falhando. E se você não consegue fazer isso, vem a culpa, vem a sensação de derrota, vem o peso de você não estar sendo espiritual o suficiente. Mas quando Deus está no centro, você acorda de manhã e a primeira coisa que você sente é a presença dele. Não porque você forçou, mas porque ele está no eixo da sua vida. E a partir desse centro, você vive o dia. Quando Deus está no centro, a oração não é mais um item da lista. É uma respiração da alma. Não é obrigação matinal, é comunicação constante. Você agora está trabalhando, enquanto conversa, enquanto decido, porque o centro está ativo em tudo. Quando Deus está no centro, a Bíblia não é mais um dever religioso, é o alimento que sustenta a mente. Não é algo que você precisa fazer, é algo que você quer viver. Quando Deus está no centro, o trabalho deixa de ser algo que compete com a fé. O trabalho se torna inspirador, porque você não está trabalhando longe de Deus. Você está trabalhando com Ele no centro. Isso muda a forma como você trabalha, como você trata as pessoas, como você lida com a pressão. Quando Deus está no centro, a família deixa de ser um obstáculo espiritual.
A família se torna um reflexo do amor de Deus, porque você não está escolhendo entre Deus e a família. Você está vivendo uma família a partir de Deus. Quando Deus está no centro, o descanso não gera culpa, porque você entende que descansar também faz parte do alinhamento, que cuidar do corpo é honrar o templo, que dormir não é negligenciar a fé, é sustentar a vida. Quando Deus está no centro, você para viver fragmentado, para dividir a vida entre sagrado e comum, entre espiritual e prático, tudo se integra, tudo se alinha, tudo flui a partir do mesmo eixo. E sabe o que é mais libertador? Você para se sentir culpado. Porque quando Deus é prioridade, você sempre sente que está falhando. Sempre sinto que deveria fazer mais. Sempre sinta que não é o suficiente. Mas quando Deus é o centro, você não vive tentando provar nada. Você vive a partir da presença dele. Não é mais sobre esforço, é sobre comunhão. Não é mais sobre posição, é sobre permanência. Não é mais sobre competição, é sobre alinhamento. Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Ele não disse, colocar Cristo em primeiro lugar é minha prioridade. Ele disse, o viver é Cristo. Cristo não era um item da lista de Paulo. Cristo era a vida de Paulo, ó centro, o fundamento, ó eixo. E quando você vive assim, tudo muda. Os pensamentos mudam. À medida que as decisões mudam, à medida que as emoções mudam, os relacionamentos mudam. Não porque você está se esforçando mais, mas porque você está vivendo a partir do centro certo. E agora você precisa entender, quando Deus está no centro, os 7 pilares da sua vida se alinham e tudo encontra o seu lugar. Os 7 pilares da vida alinhados. Quando Deus é o centro, tudo encontra seu lugar. Quando Deus está no centro, 7 pilares da sua vida se alinham naturalmente. E tudo encontra o seu lugar. Não por esforço, mas por essência. Deixa eu te mostrar. Primeiro pilar, espiritual. Quando Deus está no centro, você deve tratar a fé como obrigação. A oração deixa de ser tarefa. A leitura da Bíblia deixa de ser dever. Você vive em comunhão constante. Não porque você está tentando agradar a Deus, mas porque Ele é o eixo da sua vida. A presença dele é natural, constante, real. Segundo pilar, mental. Quando Deus está no centro, a mente se alinha. Os pensamentos param de girar em ansiedade. As decisões deixam de ser caóticas. Aclarado vem, porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Você está pensando a partir de Deus, e isso traz paz, sabedoria, discernimento. Terceiro pilar, emocional. Quando Deus está no centro, as emoções se equilibram. Você não vive mais refém do medo, da raiva, da culpa. Não porque você reprime, mas porque o centro sustenta. As tempestades emocionais continuam vindo, mas você tem um eixo firme, e isso muda tudo. Quarto pilar, físico. Quando Deus está no centro, você para de negligenciar o corpo. Você entende que cuidar da saúde não é vaidade, é mordomia. Descansar não é pecado, é necessário. Alimentar-se bem, exercitar-se, dormir o suficiente. Tudo isso faz parte do alinhamento, porque o corpo é o templo, e o templo precisa estar sustentado. Quinto pilar, relacional. Quando Deus está no centro, os relacionamentos mudam. Você para usar como pessoas, para competir, para manipular. Você ama do centro, perdoa a partir do centro, sirva a partir do centro. Isso transforma casamentos, amizades, famílias, porque você não está mais buscando nos outros o que só Deus pode dar. Sexto pilar, propósito. Quando Deus está no centro,
você encontra o seu lugar. Não porque alguém te disse o que fazer, mas porque o centro revela. Você entende que foi criado. Você descobre o que só você pode fazer e passa a viver com direção, com sentido, com plenitude. Sétimo pilar: prosperidade. Quando Deus está no centro, você prospera sem corrupção. O dinheiro deixa de ser um Deus. O sucesso deixa de ser uma obsessão. Você trabalha com sabedoria, administra com responsabilidade, prospera com generosidade, porque você não está buscando segurança sem dinheiro. Você está seguro no centro e, a partir dessa segurança, tudo flui. Esses 7 pilares giraram ao redor do centro, e quando o centro está firme, tudo se alinha. Você não precisa forçar o equilíbrio. Você não precisa dividir o tempo igualmente entre cada área. Você não precisa criar mais uma lista de prioridades. Você só precisa manter Deus no centro. E a partir desse centro, tudo encontra o seu lugar. Porque o centro não compete, ele sustenta. O centro não divide, ele integra. O centro não cobra, ele alinha. E você sabe o que acontece quando você vive assim? Você para viver exausto, para de viver triste, para viver fragmentado. Você começa a viver inteiro, pleno, alinhado. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você tem um centro firme. E tudo o mais gira ao redor desse centro. Mas agora vem a pergunta mais importante: como você vive com Deus no centro? Como isso sai da teoria e entra na prática? Como você aplica isso no dia a dia, no trabalho, nas decisões, nos relacionamentos? Porque saber não é o suficiente. Você precisa viver. Como viver com Deus no centro? Prática diária da presença. Não teoria, mas vida. Agora vem a parte que muda tudo. Como você vive com Deus no centro? Como isso sai da teoria e entra na prática? Porque uma coisa é entender o conceito, outra é viver. E viver com Deus no centro não é mais uma técnica espiritual. É um alinhamento interno que transforma tudo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. No momento em que você acorda, antes de pegar o celular, antes de verificar as mensagens, antes de se preocupar com o dia, respirar. E reconheça, Deus está no centro. Não é uma oração decorada, é uma consciência. Você não está acordando sozinho. Você está de acordo com Ele no centro da sua vida. Quando os pensamentos vêm, você não precisa reprimir, você não precisa forçar pensamentos positivos, você só precisa alinhar. Quando vier uma ansiedade, respire e lembre-se, Deus está no centro. Quando vier o medo, respire e lembre-se, Deus está no centro. Não é autoajuda, é alinhado com a verdade. Nas decisões do dia, você não precisa fazer uma oração de 3 horas antes de cada escolha. Você só precisa decidir a partir do centro. Pergunte, isso está alinhado com quem Deus é no centro da minha vida? E a resposta virá. Não como voz audível, mas como claro internamente, sem trabalho. Você não trabalha para Deus como se Ele fosse um chefe exigente. Você trabalha com Deus no centro. Isso muda a forma como você trata as pessoas, como você lida com a pressão, como você toma decisões. O trabalho deixa de ser apenas sobrevivência, passe a ser animado. Nas conversas, você não precisa evangelizar todo o mundo que encontra para provar que ama a Deus. Você só precisa conversar com Deus no centro. Isso muda o tom. Uma paciência, a escuta. Oh, amor! As pessoas vão sentir algo diferente em você. Não porque você está forçando, mas porque você está vivendo a partir do centro certo. Nos relacionamos. Você para cobrar do outro o que só Deus pode dar, para usar como pessoas, para manipular. Você ama a partir de Deus.
perdoa a partir de Deus, sirva a partir de Deus. Isso liberta os relacionamentos, porque você não é mais dependente. Você está alinhado, sem descanso. Você não sente mais culpa ao descansar, porque você entende que descansar também é viver com Deus no centro. Dormir não é negligência espiritual, é cuidado. Relaxar não é preguiça, é sustentação. Você honra o corpo porque o corpo é o templo onde Deus habita, antes de dormir. Você não revisa o dia com culpa. Você regularmente, hoje eu vivi com Deus no centro, não perfeitamente, mas alinhado. Isso traz paz, não porque você fez tudo certo, mas porque o centro está localizado. Viver com Deus no centro não é uma fórmula, é uma presença constante, não é mais um item da lista, é o eixo de onde tudo acontece. E sabe o que é libertador? Você para viver sob pressão. Porque quando você tentou colocar Deus em primeiro lugar, você vivia sob cobrança. Sempre sinto que deveria fazer mais. Sempre sinto que estava falhando. Mas quando Deus está no centro, você vive em comunhão. Não há cobrança. Não é mais sobre esforço para agradar. É sobre alinhamento com quem Ele já está em você. Não é mais sobre provar sua fé. É sobre viver a partir dela. E agora você precisa entender a liberdade que isso traz. A liberdade que o Evangelho sempre quis dar, mas que a religião escondeu. A liberdade que o Evangelho traz. Não é sobre esforço, é sobre comunhão. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. E essa verdade que liberta não é mais uma doutrina, não é mais uma regra, não é mais uma lista de coisas para fazer. A verdade é que você não precisa mais viver sob pressão, porque o Evangelho nunca foi sobre esforço, foi sobre comunhão. Nunca foi sobre subir até Deus, foi sobre considerar que Ele já mora em você. Nunca foi sobre posição espiritual, foi sobre viver a partir do centro certo, e isso muda tudo. Deixa eu te mostrar a diferença. A desreligião, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. O Evangelho diz: Deus já está no centro. Viva a partir disso. A desreligião, você precisa fazer mais, orar mais, sacrificar mais. O Evangelho diz: Cristo já fez tudo. Você só precisa permanecer nele. A desreligião, você está sempre falhando. O Evangelho diz: você está sempre sendo transformado. A religião cria listas. O Evangelho cria comunhão. A religião cobra posição. O Evangelho revela presença. A religião é uma escada que você tenta subir. O Evangelho é um círculo onde você mora. E quando você entende isso, você para de viver exausto, para de viver triste, para de viver sob o peso de uma fé que mais parece fardo do que liberdade. Porque o Evangelho é liberdade. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a tua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11, 28, 30. Lê de novo, devagar. Jesus não disse: "Venham a mim para receber mais obrigações." Ele disse: "Venham para encontrar descanso." Ele não disse: "Meu jugo é pesado, mas você precisa aguentar." Ele disse: "Meu jugo é suave e meu fardo é leve." Porque quando você vive com Deus no centro, a fé não é mais um peso, é um descanso. Não é mais uma cobrança, é uma paz. Não é mais um esforço constante, é uma comunicação constante. Você para tentar subir a escada espiritual, porque não há escada, há um círculo. E no centro desse círculo, Deus habita, e você vive ao redor desse centro. Não estou tentando alcançar,
mas permanecendo. Paulo entendeu isso, por isso escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele não disse: eu coloco Cristo em primeiro lugar na lista. Ele disse: Cristo vive em mim. Presença, não posição. E essa presença liberta, porque você não precisa mais provar nada. Não precisa mais performar, não precisa mais competir. Você simplesmente vive a partir do centro. E você sabe o que acontece? A paz vem, aclarado vem, o propósito vem, a plenitude vem. Não porque você está fazendo tudo certo, mas porque você está vivendo a partir do lugar certo. Não é mais fé de esforço, é fé de descanso. Não é mais fé de cobrança, é fé de comunhão. Não é mais fé de posição, é fé de presença. E essa é a liberdade que o Evangelho sempre quis dar. A liberdade de viver sem culpa, sem fragmentação, sem exaustão. A liberdade de viver inteira, plena, alinhada. Porque o Evangelho liberta. A religião escraviza. E agora você precisa fazer uma escolha. A mesma escolha que Saul e José fizeram. A escolha que define tudo. A escolha entre tratar Deus como posição ou viver Deus como presença. O lugar insubstituível. Saul caiu porque tratou Deus como posição. José venceu porque viveu Deus como presença, duas vidas. Dois homens, ó mesmo Deus, mas dois caminhos completamente diferentes. Saul tinha tudo, a unção, o trono, o favor, o povo. Mas perdi tudo, porque tratou Deus como prioridade, como obrigações, como posição temporária. Ele fez os sacrifícios, seguiu os rituais, tentei agradar, mas não viveu em comunhão. E no final, o trono foi tirado, a unção foi removida, a paz foi perdida. José não tinha nada. Foi traído, vendido, escravizado, preso, mas venceu tudo. Porque viveu Deus como presença, como centro, como eixo constante. Ele não tentou colocar Deus no primeiro lugar da lista. Ele simplesmente viveu com Deus no centro. E por causa disso, prosperou no poço, prosperou na prisão, prosperou no palácio. Vê Anã? Saul tinha Deus na agenda. José tinha Deus no coração. Saul segue protocolos espirituais. José vivia comunicação constante. Saul tratava Deus como obrigações. José vivia Deus como presença. E isso mudou tudo. Quando a pressão veio, Saul substituiu Deus pelas situações. Quando a tentativa veio, José ficou alinhado com Deus. Quando o fracasso aparente chegou, Saul entrou em desespero. Quando a injustiça bateu, José continuou confiando. Porque Saul vivia tentando manter Deus em primeiro lugar. José vivia permanecendo em Deus como centro. E essa é a diferença entre prioridade e presença. Prioridade você tem que se sustentar. Presença, você habita. Prioridade você pode perder. Presença permanece. Saulo perdeu o trono porque o centro estava vazio. José ganhou o trono porque o centro estava firme. E agora você precisa fazer uma escolha. Você vai viver como Saul ou como José? Vai continuar tentando colocar Deus em primeiro lugar, vivendo sob culpa, sob pressão, sob a sensação constante de que está falhando? Ou vai começar a viver com Deus no centro, confirmando que Ele já habita em você e alinhando tudo a partir dessa verdade? Porque se você continuar tratando Deus como prioridade, você vai viver exausto, fragmentado, culpado, tentando equilibrar o sagrado e o comum, tentando competir entre Deus e a vida, tentando manter algo que não foi feito para ser mantido assim. Mas se você começar a viver com Deus no centro, tudo muda. A culpa vai embora, a paz vem, a claramente nasce. Os 7 pilares da vida se alinham e você começa a viver inteiro,
pleno, livre. Não é mais sobre posição, é sobre comunhão. Não é mais sobre posição, é sobre presença. Não é mais sobre o primeiro lugar, é sobre o centro insubstituível. Porque tudo o que está em primeiro lugar, um dia perde o lugar. Mas o centro permanece. E quando o centro está firme, tudo ao redor se alinha. O trabalho encontra propósito, a família encontra paz, os relacionamentos encontram amor, o descanso encontra-se acessível, a vida encontra sentido. Saul caiu porque o centro estava vazio. José venceu porque o centro estava firme. E você? Onde Deus está na sua vida? No primeiro lugar da lista? Ou no centro insubstituível? Porque essa escolha define tudo. Defina como você vive, como você decide, como você ama, como você trabalha, como você descansa, como você enfrenta as tempestades, como você comemora as vitórias. Saul tratou Deus como posição. José viveu Deus como presença. Um perdeu tudo, o outro venceu tudo. E agora, a escolha é sua. Você chegou até aqui. E agora você sabe a verdade. Deus nunca quis ser o primeiro da lista. Ele queria ser o centro da vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você cria uma estrutura frágil, um ranking que muda conforme a urgência, uma posição que pode ser perdida, e com ela vem a culpa, a combustão, a fragmentação. Mas quando você coloca Deus no centro, você cria um eixo firme, um fundamento que sustenta tudo, um lugar insubstituível. E a partir desse centro, tudo se alinha. A paz vem, a claramente nasce, a plenitude se manifesta. Saul perdeu tudo porque tratou Deus como prioridade. José venceu tudo porque viveu Deus como presença. E agora a escolha é sua. Você pode continuar vivendo sob pressão religiosa, tentando equilibrar o sagrado e o comum, lutando para manter Deus no topo da lista. Ou você pode começar a viver em liberdade, confirmando que o reino está dentro de você e alinhando tudo a partir do centro. O Evangelho liberta. A religião escraviza. Se este vídeo tocou em algo real dentro de você, deixa o like agora. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão continuar libertando você de mentiras antigas. Compartilha com quem precisa ouvir isso, porque tem gente vivendo culpada por um ensinamento que nunca foi de Deus. Deixa aqui nos comentários. Deus está no centro ou no primeiro lugar da sua vida? Eu quero saber o que você está sentindo. Eu quero saber se essa verdade te libertou. E lembra, o primeiro lugar muda, o centro permanece. A paz de Cristo esteja com você.